Enxergue sua terra prometida, os seus sonhos, seus projetos realizados, como propriedades que lhe pertencem. Enxerga isso, visualiza, ora, consagra. É para lá que eu estou indo. Eu vou viver tudo isso. A Bíblia nos revela que o modelo do sucesso é um outro espírito e chama-se o espírito da fé. Não basta nós termos olhos saudáveis, precisamos ter visão. Simplesmente olhos saudáveis não é o suficiente, nós precisamos de visão. Visão é mais do que enxergar. E eu quero que você, se você trouxe a sua Bíblia, se você tem a sua Bíblia aí, eu quero que você abra a sua Bíblia em Lucas. Em Lucas, tem uma pregação que nós fizemos um tempo atrás, que inclusive eu dei o título dela exatamente: você vive em ciclos ou círculos? O que significa isso? Ciclos é novos tempos, tempos novos. Cada hora estamos indo para um ciclo novo, viver coisas novas. Viver em círculo é estar sempre vivendo a mesma coisa. De tempos em tempos você está passando pela mesma situação, passando pelos mesmos lugares, os mesmos problemas. Isso é horrível, porque ninguém quer caminhar em círculo. Todos querem em ciclos. Esse ciclo virou, esse ciclo passou, agora eu estou indo para um novo ciclo. Ciclos maiores, melhores, vivendo coisas maiores. Nós precisamos, diga comigo, visão, paixão e flexibilidade. São 3 coisas que líderes vitoriosos têm em comum. Visão, paixão e flexibilidade. Lucas diz assim, os olhos são a candeia do corpo. Quando os seus olhos forem bons, igualmente todo o seu corpo estará cheio de luz. Mas quando forem maus, igualmente o seu corpo estará cheio de trevas. Portanto, cuidado para que a luz que está em seu interior não seja trevas, e nenhuma parte dele estiver em trevas, estará completamente iluminado. Nenhuma parte em trevas, nenhuma. Como quando a luz de uma candeia brilha em você. Significa o quê? Tudo depende da forma que você vê, que você enxerga as coisas. A forma que você vê as coisas, daqui a pouco isso vai ficar mais claro para você, tá? Vai ficar muito mais claro para você. A forma como você enxerga as coisas vai definir aonde você vai chegar. Até porque ninguém pode chegar, conquistar algo que não viu antes. Vamos repetir isso? Ninguém pode conquistar algo que não viu antes. Por quê? Como funciona isso? Primeiro nós vemos internamente, vemos e enxergamos com os olhos da fé, visualizamos, nos vemos alcançando, chegando lá,
é aquilo que nós chamamos, as coisas acontecem duas vezes. Primeiro dentro de nós, depois fora de nós. Por isso que o Senhor fala sobre isso, né? Os olhos são a candeia. Então, a forma como você olha as coisas. Então, acontece assim, eu não posso ser como a Bíblia chama, Agar. Tem uma mulher chamada Agar na Bíblia, que foi concubina de Abraão. Ela estava no deserto, acabou a água, ela já enxergou a morte. Ela viu tudo perdido. Enxergou a morte, colocou o filho à distância, porque diz, não quero ver o menino morrer. E aí começou a chorar. E aí, quando ela começou a chorar, eu quero ler um versículo com você, que esse versículo eu amo ele. Mas amo mesmo. Que eu acho que é um versículo que ele fala demais. E isso você deve trazer para a sua vida. Então vamos lá, no deserto, acabou a água, desesperado, o que eu vou fazer? Vou morrer, não tem mais água. Coloca o filho a 100 metros de distância, porque eu não quero ver o menino morrer, e começa a clamar, e o menino, tem um texto, um versículo diz que Deus ouviu o clamor do menino. Deus ouviu o quê? Do menino. Então Deus, lê ali por favor, lhe abriu o quê? E ela viu uma fonte. Não, vamos repetir? Não, você não entendeu. Então Deus lhe abriu os olhos e ela viu uma fonte. Deus abriu os olhos. Ela foi até lá, encheu de água a vasilha e deu de beber o menino. Opa, peraí. Então Deus abriu os olhos e ela enxergou. Não diz que criou a fonte. Porque a fonte estava lá. Estava ali. O que não havia acontecido? Os olhos abertos. Sabe como eu não pensei nisso antes? Sabe como eu não havia enxergado isso antes? Como é que eu não enxerguei essa? Porque olha para quem está do teu lado e fala assim, ó, tem uma fonte pertinho de você. Tem uma fonte aí. Tem uma fonte de oportunidade, tem uma fonte de negócios, tem uma fonte de coisas grandes aí, e às vezes a gente não consegue enxergar. Mas quando nós, Senhor, por que nós oramos tanto e dizemos assim, Senhor, abre os meus olhos, me ajuda a enxergar o que eu não tenho enxergado, me ajuda a ver o que eu não tenho visto, me ajuda a ter visão de futuro. O que nós sempre falamos na igreja? Diga assim, ó, diga uma porta, um negócio, um cliente, muda tudo. Uma porta só. Um negócio. Um cliente pode definir o quê? Aí depende, tem um cliente que pode definir o ano. É verdade ou não é? Tem cliente que pode definir uma vida. Semana passada, quem estava conosco aqui à noite, viu, um cliente define a vida. A vida. Define o rumo, o novo tempo, a nova estação. Então o que eu preciso? Senhor, abre os meus olhos. Senhor, me faça enxergar o que eu não tenho enxergado. A fonte estava lá. Está cheio de fontes aí, ó. Está cheio de oportunidades. Que quando Deus abre os nossos olhos, os olhos dela se abriu, o texto é claro, não abriu a fonte, não criou a fonte. Tem passagem bíblica que Deus fez jorrar água. Mas essa não. Deus abriu os olhos e ela enxergou. E foi lá e bebeu. Está entendendo ou não?
Agora vamos mais a fundo sobre isso, que é um outro ponto que eu gosto demais. Então Caleb fez o povo calar-se perante Moisés e disse, diga comigo, subamos e tomemos posse da terra. Diga assim em voz alta, por favor. Diga, é certo que venceremos. Caleb calou todas as vozes da incredulidade. Para quem não conhece esse texto, está lá a jornada do deserto em direção à terra prometida. Chega lá na divisa da terra prometida, então tiveram a direção, a oportunidade de ir lá na terra, pisar na terra, ver que tipo de terra era, que tipo de fruto a terra produzia, que tipo de moradores havia na terra, que tipo de cidades existia, e a direção é, pegue do fruto da terra. Aí, separaram, diga comigo assim, 12 homens, 12, certo? 12 que vai lá, pisa na terra, vê que a terra é boa, vê que a terra mana leite e mel, vê que a terra é próspera, vão lá e pegam o cacho, cada cacho de uva precisava 2 homens para carregar. Inclusive esse é o símbolo do turismo. Se você entrar na internet, você vai ver que é o símbolo do turismo de Israel. 2 homens carregando um cacho de uva. Tamanho o cacho de uva. Só que o que acontece? Eles enxergam lá também os gigantes. Quando enxergaram os gigantes, temeram os gigantes. E aí, por temer o gigante, eles já se enxergaram, como a pessoa se vê, né? Começa as trevas pelos olhos. Então eles se viram e se sentiram inferiores. E começaram a se enxergar como gafanhotos diante dos gigantes. Ai, nós parecíamos gafanhotos diante deles. Nós somos pequenos diante deles. E aí começaram a murmurar. Terra não é boa nada, esse lugar aqui não é bom, isso aqui não vai dar nada, Deus nos trouxe aqui para nos fazer cair nessa terra, aqui ninguém vai vencer, ninguém vai prosperar. Começaram a infamar a terra que Deus disse que era boa. E aí, esse texto que eu li para você, volta ao anterior, por favor. Então Caleb fez o povo calar-se perante Moisés. Cale-se! É mais ou menos assim, para de falar besteira, cala essa boca, para de murmurar. Se liberta desse espírito, subamos e tomemos posse, é certo que venceremos. Próximo. Mas, olha o que Deus disse, Peraí, sabe o que mexe comigo? Mesma terra, mesmo lugar, mesmos adversários, mesma oportunidade, com visão diferente. Não entendi, bispo. Presta atenção. Quem disse que a terra era boa? Deus. Quem disse que a terra mana leite e mel? Deus. Quem disse que a terra era deles? Deus. Aí eles vão, eles enxergam o gigante. Deus não entrou em detalhes dizendo que tinha gigante, só disse que a terra era deles, independente de quem estivesse lá. Seria deles. Aí, por conta da incredulidade, da sua mentalidade escrava, não estou te contando história não, estou contando a tua, tá? É o choque de realidade, estou contando a tua, porque as mesmas pessoas, nós estamos numa cidade próspera? Sim ou não? Numa região maravilhosa? Não tem gente crescendo?
Não tem gente prosperando? Não tem gente enriquecendo? E tem gente falando assim, aqui não dá nada. Ai, esse lugar é difícil. É difícil. Espírito, visão. É a mesma coisa. Estamos no mesmo lugar. Moramos na mesma cidade. Agora estamos na mesma igreja. Escutando as mesmas orientações, mesmas direções. E o Espírito, qual é? É o mesmo? Não, o Espírito é diferente. Porque o que determina é o Espírito. Aí tem dois desses homens que, uns estão dizendo assim, terra não é boa, a terra não é boa, é terra que consome seus moradores. Aqui, Deus nos trouxe aqui para nos derrubar nesse deserto, para nos fazer cair. O outro está dizendo, cala a boca. Se Deus se agradar de nós, Deus nos colocará nessa terra. Então somente não sejamos rebeldes, não sejamos incrédulos. Vamos ver o que foi a resposta de Deus? Se eu voltasse um pouquinho, estou resumindo para você, tá? Se eu voltasse um pouquinho, o Senhor vai dizer assim, nenhum daqueles que foram rebeldes e incrédulos entrará na terra. Mas, como o meu servo Caleb tem, o que está escrito ali? Diga mais forte, diga outro espírito. Mais uma vez, diga outro espírito. E me segue com integridade. Inteiro, integridade é inteiro. Me segue com integridade. E me segue. Eu o farei entrar na terra que foi observar. E seus descendentes herdarão a terra. Qual é o espírito? O espírito da fé. Diga comigo, o espírito da fé. Esse é o espírito que nós precisamos. Esse é o espírito que nos faz. Nenhum de vocês entrará na terra que com mão levantada jurei dar-lhes para a sua habitação, exceto Caleb, filho de Jefoné, e Josué, filho de Num. Porém, meu servo Caleb, porquanto nele houve outro espírito, e perseverou em seguir-me, eu o levarei à terra em que entrou, e a sua semente a possuirá em herança. Outro espírito. Diga assim, eu preciso de outro espírito. Então, o espírito que tem que estar dentro de nós é o espírito da fé. Gigante? Tem. E daí? Tem muralhas que nós precisamos romper, transpor? Tem. Mas se Deus diz que é conosco, se Deus diz que é nossa, se Deus diz que a vitória é nossa, com o que eu vou ficar? Com o que eu estou vendo? Por isso que viver por fé não é caminhar por vista. Por que eu disse que você tem que enxergar duas vezes? Primeiro dentro, depois fora. Porque primeiro nós enxergamos, nos vemos vencendo, nos vemos alcançando, nos vemos chegando lá, derrotando os adversários, derrubando as muralhas, derrubando os gigantes. Primeiro nós enxergamos isso com os olhos da fé. É o espírito da fé. Depois nós fazemos fisicamente. Se materializa no mundo físico. Está entendendo ou não? Então, peraí, vamos voltar aqui. Nós não vamos dar conta. Nós não conseguimos. É difícil demais. Deus nos trouxe aqui para nos deixar cair nessa terra. Foram orações. O Senhor está dizendo assim, como vocês falaram aos meus ouvidos, assim eu farei. Porque murmuração é oração diante de Deus. Reclamação é oração diante de Deus. Quem está entendendo, gente? Por isso nós precisamos desse espírito. O espírito da fé. Repita mais uma vez comigo, diga espírito da fé. Espírito da fé. É a nossa guerra interna. É a nossa guerra interna. Eu fico pensando, estava lá, 12 homens,
Os 12 estavam vendo a mesma situação. Não, é isso que eu quero te ajudar hoje. Vamos lá, diga assim comigo, tinha 12 homens. Os 12 estavam na mesma realidade, enxergando a mesma coisa e tendo uma perspectiva diferente. 10 enxergaram só o tamanho do gigante, as dificuldades que eles teriam para enfrentar, e 2 enxergavam já a vitória. Vamos subir, que é certo que venceremos. Deus já nos entregou esse gigante nas nossas mãos. Mesma realidade, visão diferente. Por isso que os olhos é a candeia do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Teus olhos forem maus, sua vida será tenebrosa. Uns enxergando já a morte, outros enxergando a grandeza, a vitória. Era a mesma realidade, só que tem um detalhe. 10 contaminou quase 2 milhões de pessoas. 10, os outros que ficaram do lado de cá, aguardando o relatório dos 10, foram influenciados pelos 10. E só por ouvir, eles foram influenciados e não entraram na terra que era deles. Posso falar uma coisa? Cuidado com o que você ouve. Não vai pela perspectiva dos outros. Nunca vá pela perspectiva de quem quer que seja. Cuidado. Porque às vezes quando um diz assim, é difícil demais, ninguém consegue, não tem jeito. Essa é a perspectiva dele. Está entendendo? Caminha pela sua fé. Que é uma oração que nós fazemos continuamente. Senhor, me ajuda, porque o que é difícil para os outros será fácil para mim. Diga assim, o que é difícil para os outros será fácil para mim. O que a maioria não tem conseguido, diga eu consigo. Diga onde a maioria não tem entrado, diga eu entro. O que a maioria não consegue, diga eu consigo, porque eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, que é o meu Senhor. A Ele. Caleb amou a terra, encheu-se de paixão, a expectativa. Ele viu o poder de Deus enquanto outros enxergaram apenas os problemas. Isso é o grande, sabe essa mentalidade que eu não mereço, eu não posso, eu não consigo, eu não sou capaz, isso não é para mim, eu sou pequeno, eu sou como um gafanhoto, eu sou como um cão morto, eu sou um nada. Isso não é para você. Essa é a mentalidade que você escutou, muitos de vocês escutou gente negativa, nós escutamos, muitos escutaram dos pais, mas não é a sua. Não é a sua vida, não é a sua perspectiva. Você tem que orar justamente por isso. Peraí, o que é difícil para os outros vai ser fácil para mim. O que a maioria não consegue, eu consigo. Onde a maioria não tem entrado, eu vou entrar. Está entendendo ou não? Sim ou não? É só a gente pensar assim, se falar para os outros que você estava num culto agora 9 horas da manhã, tem gente que vai falar assim, o quê? Culto 9 horas da manhã? Segunda-feira? Tem lugar que não vai dar esse número que está aqui agora, no domingo. Nós estamos na segunda-feira com um número abençoado de gente, porque a gente acredita. Não, isso não funciona. Você abrir igreja 9 horas da manhã para ter culto 9 horas da manhã, isso não funciona. Responda pela sua fé e não pela minha. Está entendendo ou não? Se nós fizermos um culto 3 horas da manhã, nós vamos encher isso aqui de gente 3 horas da manhã. Vamos ou não vamos? Acabou.
Ninguém pode responder pela fé de ninguém. A gente responde pela nossa fé. Nós fazemos o que nós acreditamos. E o mais lindo, Deus responde fé. Deus honra a fé. Nós não podemos, vamos lembrar daquele episódio do paralítico, que 38 anos estava deitado perto do tanque de Betesda. 38 anos. Quando viu deitado, soube que ele vivia naquele estado durante tanto tempo. Jesus lhe perguntou: você quer ser curado? O que Jesus perguntou, gente? Não, vamos ler aqui, ó. Volta ali, ó. O que Jesus perguntou? Ó? Você quer ser curado? É isso que está escrito ali ou não? Olha lá, lê lá, por favor. Você quer ser curado? A pergunta não está clara? Sim ou não? Aí ele vem e diz assim, disse o paralítico: Senhor, não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque. Quando a água é agitada, enquanto eu estou tentando, outro entra, chega antes de mim. O senhor não perguntou isso? O senhor perguntou: você quer ser curado ou não quer? Porque tem gente que ele já vem com as suas lamentações. Por que eu não cheguei lá? Por que eu não consegui? Sabe o que aconteceu? Não, vira a página, querido. Vira a página. Isso não vai mudar nada. Era como se o Senhor tivesse falado assim. Tanto é que Jesus disse assim. Então Jesus lhe disse: levante-se, pega a sua maca e ande. Jesus não falou assim: tadinho, nossa, mas que povo sem misericórdia, sem amor, hein? Ninguém nunca te ajudou? O Senhor foi curto e objetivo: levante-se, está na hora de se levantar, toma a tua maca, começa a andar. Tudo que a gente não precisa, gente, é de gente passando a mão na cabeça da gente e falando: coitado, né? Você é tão injustiçado. O mundo é tão mal com você. O mundo conspira contra você. Tem gente que se apaixona por você, você falar isso. Mas ele te ajuda? Sim ou não? Tem gente que fala assim: olha, menino, ó, já vi muita gente sofrer, mas como você... E a pessoa faz assim: só Deus e eu sei o que eu passei. A pessoa se sente honrada. Mas isso não ajuda ninguém, gente. Isso não faz bem a ninguém. Tem gente sofrendo no mundo inteiro. A Bíblia diz que tem gente no mundo inteiro passando pelas mesmas aflições que nós. Já viu pessoas que a gente tem até medo de cumprimentar? Já viu? E aí, como é que você está? Tem gente que ele para te contar nas vírgulas. Ih, meu filho do céu, se eu te contar minha vida, você não sabe pelo que eu tenho passado. E não é isso, você só quer... Foi na educação, né? Não é isso. Mas se deixar, ele vai te contar tintim por tintim de todas as lutas para mostrar que ele... Mas isso não vai mudar. Eu gosto, a gente ensina na igreja, quando a pessoa fala assim: como é que você está? Aí você responde e fala assim: está tudo bem, e o que não está vai ficar. Vamos lá? Como é que você está? Está tudo bem. E o que não está? Vai ficar. Acabou. Está tudo bem, e o que não está vai ficar. Essa é a nossa resposta. Está tudo bem, e o que não está vai ficar. Porque não é isso que edifica. Não é a gente falar do tamanho do problema que nós estamos enfrentando, da luta que nós estamos enfrentando. Não, estamos na guerra aí, mas estamos vencendo. Está tudo bem, e o que não está, vai ficar. O que Deus fala conosco nessa manhã? Cale a boca da incredulidade. Diga, olha para quem está do seu lado e fala assim: cala a boca da incredulidade. Diga, e vai ungir os seus sonhos. Sabe o que vai ungir seus sonhos? Calar a boca da incredulidade é a gente pegar o nosso azeite e falar assim: ó, espera aí, eu parece hoje estar muito distante, mas eu vou ungir porque um dia eu vou morar aqui, um dia eu vou entrar, eu vou andar nesse carro, isso aqui vai ser comum para mim, vai ser normal, eu vou ungir meus projetos, eu vou visitar esse lugar, eu vou crescer, eu vou prosperar, eu vou avançar, eu estou ungindo meus sonhos. Esse é o espírito da fé. Josué, filho de Num, e Caleb, filho de Jefoné, dentre os que haviam observado a terra, rasgaram suas vestes
dissera a toda a comunidade dos israelitas: a terra que percorremos em missão de reconhecimento é excelente. Diga comigo em voz alta: se o Senhor se agradar de nós, Ele nos fará entrar nessa terra, onde há leite e mel com fartura, e dará a nós. Espera aí, então qual que é? Se o Senhor se agradar de nós, o que Deus precisa, o que nós precisamos fazer? Que Deus se agrade da nossa fé. Que Deus se agrade da nossa fé. Somente não sejam rebeldes contra o Senhor, porque incredulidade é rebeldia. E não tenham medo do povo da terra, porque nós os devoraremos como se fossem pão. A proteção deles se foi. Diga assim, ó, o Senhor está conosco. Não tenham medo deles. Nós vamos devorar como se fosse o nosso pão. É o nosso pão. É nosso já. Esse é o espírito da fé, gente. Esse é o espírito das pessoas que estão vencendo. Começar pela Bíblia. Agora, quem não está na mesma fé, olha o que diz aqui, ó, mas a comunidade toda falou em apedrejá-los. Por quê? Por que falou em apedrejá-los? Porque estava falando de fé. Como o resto estava na incredulidade, então quando você fala e você combate a incredulidade, o que acontece? As pessoas querem te apedrejar. Eu não acredito nisso, eu acredito na palavra, eu acredito nas minhas vitórias, eu acredito nas promessas que Deus tem comigo. E aí quando você fala sobre isso, a pessoa que não acredita quer te apedrejar. E como é que apedreja hoje? Arrogante, metido, quer aparecer. Se acha a última bolacha do pacote. Só quer se aparecer. Não, querido. Isso é espírito de fé. Isso é espírito de quem acredita. Chorar resolve o problema? Resolver resolve? Porque se chorar, resolver e reclamar, resolvesse, tinha gente que não teria problema nenhum. Não é verdade? Não teria problema nenhum, estaria vivendo um mar de rosas, porque não faz outra coisa. Lê aqui, por favor. Em voz alta, 1, 2 e... O que significa isso? Sem fé é impossível. Todo mundo sabe repetir. Mas que tipo de fé? No que nós estamos lendo, nas promessas que Deus nos faz. Sabe quantas promessas tem aqui? Mais de 8.000 promessas. Olha que coisa incrível, mais de 8.000 promessas. O que significa? Eu tenho mais de 8.000 promessas. Sem fé é impossível agradar a Deus. Tem nada a ver com positivismo, não tem nada a ver com autoajuda, não tem nada a ver, tem a ver com fé. Nada. A palavra, nas palavras do Senhor tem poder. Se a palavra de um homem já tem poder, imagina a palavra de Deus na boca do homem. O quanto isso é poderoso. Nós já lutamos com a vitória, gente. É promessa isso. Enxergue sua terra prometida, os seus sonhos, seus projetos realizados, como propriedades que lhe pertencem. Enxerga isso, visualiza, ora, consagra. É para lá que eu estou indo. Eu vou viver tudo isso. Caleb, ele se recusou. Vocês se vê como gafanhoto? Eu não me vejo.
se essa visão que vocês têm de vocês não é a que eu tenho de mim. Eu me recuso a me enxergar como um gafanhoto. Eu não sou um inseto. Eu sei o que Deus me chamou para fazer. Amém? Diga o espírito da fé. Esse é o espírito que precisa estar dentro de você. É o espírito da fé. É acreditar em promessas, acreditar em conquistas gigantescas. Olha por que a gente precisa do espírito da fé. Deus, quando disse que Canaã era deles, Deus não falou que tinha muralhas lá e Deus não falou que tinha gigantes lá. Simplesmente confie. Acredite. Vocês vão superar, vocês vão vencer gente maior do que vocês, vocês vão conquistar coisas maiores. Aquilo que está na mão deles vai vir para as mãos de vocês. Você já viu? Presta atenção. Eu gosto muito de falar sobre isso porque eu observo demais isso. Você já prestou atenção, cada 20 anos, a riqueza não está nas mesmas mãos. Ela muda de mãos. De tempos em tempos ela passa. E ela vai mudando. Então diga assim, agora é a minha vez. Diga, agora é a minha hora. Agora, mas diga assim, agora ela vai vir para as minhas mãos e vai ficar nas minhas mãos. Fique em pé, por gentileza. É tão lindo quando a pessoa vive por fé. Os homens de Judá vieram a Josué em Gilgal e Caleb, filho do Quenezeu, Jefoné, ele disse: você sabe que o Senhor disse a Moisés, homem de Deus, em Cades Barneia, sobre mim e sobre você. Eu tinha 45 anos quando Moisés, servo do Senhor, enviou-me a Cades Barneia para espionar a terra. Eu lhe dei um relatório digno de confiança. Mas os meus irmãos israelitas que foram comigo fizeram o povo desanimar-se de medo. Olha que linda a pessoa poder usar essa expressão. Eu, porém, fui inteiramente fiel ao Senhor, meu Deus. Por isso, naquele dia, Moisés me jurou: certamente a terra em que você pisou será uma herança perpétua para você e para os seus descendentes, porquanto você foi inteiramente fiel ao Senhor, o meu Deus. Pois bem, o Senhor manteve-me vivo, como prometeu. E foi há 45 anos que ele disse isso a Moisés, quando Israel caminhava no deserto. Por isso, aqui estou hoje, com 85 anos de idade. Diga assim, ainda estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Tenho agora tanto vigor para ir à guerra como tinha naquela época. Dei-me, pois, a região montanhosa. Ele está dizendo assim, dei-me a minha montanha. Eu quero a minha montanha. Dei-me a região montanhosa que naquela ocasião o Senhor me prometeu. Naquela época, você ficou sabendo que os Enaquins lá viviam com suas cidades. Enaquins são gigantes, com suas cidades grandes e fortificadas. Mas se o Senhor estiver comigo, eu os expulsarei de lá, como ele me prometeu. Então Josué abençoou Caleb, filho de Jefoné, e lhe deu Hebrom por herança. Por isso até hoje Hebrom pertence aos descendentes de Caleb,
filho do quenezeu Jefoné, pois ele foi, repete 3 vezes se você prestou atenção, ele foi inteiramente fiel ao Senhor, o Deus de Israel. Hebrom era chamado Kiriat Arba, em homenagem a Arba, o maior dos Enaquins, quer dizer, o gigante, o maior gigante. E a terra teve descanso da guerra. Feche os seus olhos, por gentileza. Se você tem o teu propósito, segura na sua mão. Está na hora de você dizer, através da sua fé: dai-me a minha montanha, Senhor. Dai-me a minha montanha, entrega o que é meu por direito. Está na hora de você dizer: Senhor, me entrega a minha herança. Senhor, dai-me a minha... Ele não está pedindo facilidade, ele está falando: Senhor, me entrega agora o que o Senhor me prometeu. Ah, que coisa linda, uma pessoa, os anos passarem e ele permanece no mesmo espírito, na mesma fé. Ele está dizendo: se o Senhor estiver comigo. E a mesma coisa que o Senhor está dizendo: se Deus estiver com você, esse cargo que você tanto sonha, essa posição que você tanto sonha, esse salário que você tanto sonha, esse projeto que você tanto sonha, não importa os gigantes, não importa as dificuldades, as situações adversas, não importa o que o Senhor te prometeu, Ele vai te entregar. Não importa o tamanho do desafio, se Ele prometeu, é seu. Não importa. Não importa. Então está na hora de você se levantar e dizer assim: se Deus se agradar de mim, eu vou chegar lá. Se Deus se agradar de mim, não há limites. Se Deus se agradar de mim, não há barreiras. Se Deus se agradar da minha fé, não há muralhas que eu não posso transpor. Você precisa repetir para você mesmo: o que importa é o que o Senhor prometeu. O que importa é o que o Senhor prometeu. O que importa é se o Senhor estiver com você. Não importa o tamanho do desafio, não importa o tamanho da dificuldade, não importa o tamanho do gigante, não importa. Você tem que começar a declarar: Deus me prometeu, Ele vai cumprir. Não tem gigante, não tem obstáculo. Se Deus se agradar da minha fé, eu vou bater aquela meta, eu vou fechar aquele contrato, eu vou fechar aquela venda, aquele cliente é meu. Se Deus se agradar da minha fé, eu vou conquistar tudo que eu tenho sonhado. Deus me prometeu e Ele vai cumprir. Deus me prometeu e Ele vai cumprir. Deus vai cumprir na sua vida. Caleb permaneceu longe das pessoas com a mentalidade fracassada, inconstante. Caleb não pensava em voltar e desistir. Ele sempre seguiu em frente, e por isso ele foi dos antigos, ele foi aquele que possuiu, que conquistou o melhor lugar da terra, porque ele creu, ele confiou. Peça a Deus visão. Peça a Deus visão e não vista. Peça a Deus paixão. Está na hora de você ter flexibilidade em crescer, aprender, avançar. Em nome do Senhor Jesus, diga: Senhor, eu quero ter visão, me dê visão. Me dê visão, eu quero o espírito da fé na minha vida. Eu não quero ter simplesmente vista, eu quero ter visão, eu quero enxergar o futuro. Eu quero enxergar o futuro poderoso que o Senhor tem para mim. Eu quero enxergar para onde eu estou indo. Eu quero enxergar as coisas gloriosas que o Senhor tem comigo. Eu quero enxergar, me dê visão, Senhor. Me dê visão, unge os meus olhos, abre os meus olhos. Você já parou para pensar que tem uma fonte pertinho de você? Você já parou para pensar que tem uma fonte pertinho de você? Está na hora dos seus olhos serem abertos para você beber dessa fonte, para você se saciar dessa fonte. Tem uma fonte aí. Tem uma fonte aí. Tem uma fonte aí. Tem uma fonte aí. Fala com Deus e diga: Senhor, abre os meus olhos. Senhor, abre os meus olhos. Me ajuda a enxergar. Abre os meus olhos, Senhor, me ajuda a enxergar essa fonte, porque eu quero saciar. Eu quero beber dessa fonte. Tem uma fonte. Tem uma fonte aí. Tem uma fonte. Só peça a Deus: abre os meus olhos, Senhor.
Me ajuda a enxergar a fonte que eu não tenho conseguido enxergar. Me ajuda a enxergar, meu Deus. Me ajuda a enxergar. Eu quero beber dessa fonte. É uma ideia, é uma ideia, é uma ideia, é um cliente, é uma negociação, é uma porta aberta que muda a tua história, que muda a tua vida. Então diga a Deus: Senhor, me ajuda. Abre os meus olhos para que eu possa enxergar essa fonte. Deus abrindo os teus olhos, você vai enxergar. Você vai beber dessa fonte, vai saciar a sua sede, vai crescer, vai prosperar, em nome do Senhor Jesus. Tem uma terra que mana leite e mel aí fora, tem uma terra, terra da abundância, terra da abundância, terra da prosperidade, terra do crescimento, em nome do Senhor Jesus. Para de se ver como um gafanhoto, tá? Ó, o Espírito Santo está falando com alguns de vocês. Para de se ver como gafanhoto. Para de se ver como gafanhoto. Para de se ver como alguém pequeno e insignificante. Para de se ver como alguém limitado. Para de se ver como alguém que não tem capacidade. Para de se ver e comece a dizer diferente. Se Deus se agradar de mim, se Deus se agradar da minha fé, se Deus se agradar do meu espírito, Deus vai me colocar lá. Até porque é Ele que capacita. É Ele que capacita. É Ele que capacita. Se Deus se agradar de mim, se Deus se agradar da minha fé, se Deus se agradar do Espírito que está em mim, em nome do Senhor Jesus, Ele vai te colocar lá. Ele vai te colocar. Você vai crescer, você vai prosperar, em nome do Senhor Jesus. Então comece a dizer, comece a profetizar isso. Se Deus se agradar da minha fé, eu vou fechar os maiores contratos agora. Eu terei o maior salário que eu jamais imaginei. O que eu jamais imaginei é o salário que eu terei. Em nome do Senhor Jesus, eu vou crescer de forma sobrenatural. Se Deus se agradar da minha fé, portas grandes serão abertas, portas sobrenaturais serão abertas, portas incríveis serão abertas, em nome do Senhor Jesus. Eu creio no meu crescimento, eu creio em nome de Jesus. Eu creio que eu vou finalizar esse ano como um dos melhores anos da minha história de vida, um dos anos mais incríveis da minha história de vida, em nome do Senhor Jesus. Senhor, abençoa esse povo, meu Pai, abençoa as pessoas que aqui estão, meu Deus, abençoa o trabalho, abençoa a obra das mãos, dê visão, direção, capacidade, dê sabedoria a ela, Senhor. Liberta, meu Pai, liberta do espírito, meu Deus, de gafanhoto, liberta desse espírito da mentalidade de escassez, liberta, meu Pai, da visão de incredulidade, liberta, meu Deus, do espírito da incredulidade e coloca o espírito da fé, o espírito da fé, o espírito que acredita, meu Deus. Ele tem uma família, ela tem uma família, tem sonhos, tem projetos, e abençoa, Senhor, abençoa para que ela possa atingir todos os seus projetos, que ela possa alcançar todas as suas metas, que portas grandes, gigantescas sejam abertas, que o Senhor levante, meu Pai, levante, meu Deus, para viver coisas e realizar coisas estrondosas, em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus. Diga aí no seu lugar: Senhor, me dê visão, Senhor, me dê visão, abra os meus olhos, Senhor, abra os meus olhos. Eu sei que tem uma fonte pertinho de mim, tem uma fonte pertinho de você. Grave isso: uma ideia, um negócio, um cliente, uma porta pode mudar o rumo da tua história. É só Deus abrir os teus olhos e você enxergar o que você não está enxergando. Peça a Ele. A fonte está aí. Ele vai abrir os seus olhos, você vai enxergar e vai beber dela, vai saciar. A terra é a terra da abundância, não é a terra da escassez. A terra é a terra que mana leite e mel. Peça a Deus. Se Deus se agradar da sua fé, como Caleb disse, se Deus se agradar de nós,
Então aprenda uma coisa hoje: começa a calar a voz da incredulidade dentro de você. Quando vier aquela incredulidade, eu não posso, eu não consigo, eu não dou conta, eu não consigo, você vai dizer: cale-se, cale-se, cala a voz da incredulidade, cale a voz da incredulidade, cale ela, e só diga para você mesmo: se Deus se agradar de mim, se Deus se agradar da minha fé, Deus vai me colocar nessa terra. Eu vou desfrutar de tudo que eu tenho sonhado. Eu vou chegar onde eu jamais imaginei chegar. Sabe por quê? Deus é o Deus que levanta o pequeno. Deus é o Deus que exalta o necessitado, para fazê-los assentar em meio aos príncipes. Você vai chegar onde você nunca imaginou, você vai fechar contratos que nunca imaginou, você vai fazer vendas que você nunca imaginou, você vai ter o salário que você nunca imaginou, porque Deus vai fazer isso. Ele é o Deus que levanta o pequeno, Ele é o Deus que levanta o pequeno, o necessitado, e abençoa, em nome de Jesus. Peça a Deus agora uma semana abençoada. Peça: Senhor, me dê uma semana extraordinária, uma semana de fluidez, uma semana de bênçãos, uma semana de contratos, negociações, vendas, promoções. Me dê uma semana poderosa, porque esse mês, no mês de agosto, será incrível, será incrível, será incrível, será poderoso, será sobrenatural, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus, diga: onde eu colocar as minhas mãos vai dar certo, tudo que eu colocar as minhas mãos vai dar certo, vai crescer, aonde eu colocar as minhas mãos vai prosperar, aonde eu pisar com a planta dos meus pés eu serei honrado, em nome do Senhor Jesus. Aonde eu pisar eu serei honrado, aonde eu pisar, aonde eu entrar, tudo que eu colocar as minhas mãos será abençoado, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Lembre-se disso, é pelo Espírito de Deus que nós vamos, é pelo Espírito de Deus que nós vamos. Não é simplesmente pela sua capacidade, a sua habilidade, é pelo Espírito de Deus. Aleluia. Vamos para o poder da concordância? Dê a mão a quem está do seu lado, principalmente se é a tua equipe, o teu grupo, e vocês vão concordar com as vitórias um dos outros, concordar com a vitória do grupo, concordar com a vitória da empresa, concordar com a vitória da família de vocês. Vocês vão concordar e vão dizer: nós profetizamos a vitória desse grupo, esse grupo vai crescer de forma sobrenatural, essas pessoas que estão comigo vão crescer de forma sobrenatural, nós vamos avançar de forma sobrenatural. Fala com fé, fala em nome de Jesus. Eu concordo com a vitória, Senhor, com as vitórias das pessoas que estão comigo, da minha equipe, do meu grupo. Eu profetizo em nome de Jesus: essa equipe vai crescer como nunca, ela vai avançar como nunca, ela vai prosperar como nunca, em nome do Senhor Jesus. Eu declaro, Senhor, eu declaro esta unção sobre a vida deles, que portas grandes sejam abertas, que negociações grandes sejam fechadas, em nome do Senhor Jesus. Eu declaro, Senhor, eu declaro sobre a vida deles, eu profetizo em nome de Jesus, Senhor, que essa unção de crescimento, a unção de progresso, a unção de prosperidade, a unção de crescimento seja derramado sobre a vida de cada pessoa que aqui está, em nome do Senhor Jesus. Eu abençoo, Senhor, eu concordo em nome de Jesus, eu profetizo em nome do Senhor Jesus sobre a vida de cada pessoa. Tem uma semana poderosa, um mês de agosto poderoso, incrível, sobrenatural, em nome do Senhor Jesus. É o que eu declaro sobre a vida de cada pessoa, em nome de Jesus. Diga: nós concordamos com esta oração. Diga: meu irmão, eu concordo com as tuas vitórias. Diga: eu profetizo as tuas vitórias. Diga: eu profetizo que você cresça como nunca, avance como nunca, prospere como nunca, em nome do Senhor Jesus. Diga: eu concordo com as suas vitórias, eu ligo as suas vitórias e tomo posse das minhas vitórias,
aqui na terra e no céu, em nome do Senhor Jesus. Amém? Amém, amém. Deixa eu ler um negócio para você aqui. Dá um versículo, por favor. Provérbios 21, 31 diz assim, ó: prepara-se o cavalo para o dia da batalha. Vamos lá em voz alta, diga: prepara-se o cavalo para o dia da batalha, vírgula, mas em voz alta agora. O que significa isso? No tempo da guerra, cavalo era símbolo de força. O exército que tinha mais cavalos era poderoso. Prepara-se o cavalo. O que você tem que fazer, você faz. A preparação que você tem que fazer, você tem que fazer. A sua preparação, a sua estruturação, o que você tem que fazer, você. Mas quem vai dar a vitória é o Senhor. Prepara o cavalo para a batalha, mas quem dá a vitória é o Senhor. Não coloca confiança no cavalo. Não coloca confiança nas técnicas. Não coloca confiança nas habilidades. Confiança no Senhor. Salmo. Dá o salmo, por favor. Alguns confiam nos seus carros de guerra e outros nos seus cavalos. Agora em voz alta, por favor. Mas nós confiamos no poder do Senhor nosso Deus. Então, enquanto uns confiam nos seus carros, uns confiam na sua estrutura, uns confiam na sua capacidade, nós confiamos no poder do Senhor, o nosso Deus. Amém? Levanta a sua mão e o teu propósito. Eu abençoo a tua vida. Eu abençoo o teu propósito de 52 dias. Eu declaro em nome do Senhor Jesus restaurações e restituições acontecendo. Eu abençoo, eu profetizo em nome de Jesus, portas abertas, negociações, concretizações. Eu profetizo em nome de Jesus sobre a tua vida, que Deus te dê sabedoria, visão, direção, que Deus te dê ideias, criatividade, que Deus abra os teus olhos, que você enxergue a fonte que está aí pertinho de você, que você venha saciar em nome do Senhor Jesus. Eu abençoo o teu trabalho, a obra das tuas mãos. Eu declaro em nome de Jesus que o que é difícil para os outros será fácil para você. Aonde muitos não têm conseguido, você vai conseguir. Aonde muitos não têm entrado, você vai entrar. O que é difícil para os outros será fácil para você. Em nome do Senhor Jesus, eu declaro: seja abençoado, que você tenha, em nome de Jesus, uma semana abençoada, um mês de agosto abençoado, um setembro poderoso, um outubro poderoso, um novembro poderoso e um dezembro extraordinário. Em nome do Senhor Jesus, diga: eu creio, recebo e tomo posse em nome de Jesus.